Entre montanhas e xícaras, uma conversa sobre o café do Jacu e a excelência dos cafés capixabas. Na entrevista, Rogério Lenk, da Fazenda Camocim, fala sobre os desafios e as riquezas de produzir cafés especiais nas montanhas do Espírito Santo, segundo maior produtor de café do Brasil. A conversa revela como a fazenda se tornou referência em práticas orgânicas, biodinâmicas e regenerativas, unindo qualidade, sustentabilidade e respeito à terra, aos animais e às pessoas. Nas montanhas capixabas, onde o verde parece não ter fim e o clima convida a desacelerar, nasce um dos cafés mais raros e curiosos do Brasil, o café do Jacu. É nesse cenário de lavouras orgânicas e paisagens impressionantes que fica a Fazenda Camocim, referência mundial em cafés especiais. Não por acaso, o Espírito Santo, muitas vezes fora do radar do grande público, é o segundo maior produtor de café do país e vem se destacando cada vez mais pela qualidade e diversidade dos seus grãos. É ali que trabalha Rogério Lenk, capixaba de Domingos Martins, região marcada pela forte imigração alemã no passado, o que explica o sobrenome de origem germânica. Segundo ele, praticamente nasceu na fazenda. A vida no campo sempre fez parte da sua história muito antes de o café entrar em cena. A relação íntima com a terra, o ritmo da natureza e o trabalho rural moldaram sua trajetória e sua forma de enxergar o mundo. Atualmente, Rogério faz de tudo um pouco na Fazenda Camocim. Além de atuar no campo e acompanhar a produção e a exportação dos cafés, ele é o responsável por comandar as visitas guiadas que levam visitantes a conhecer cada etapa do processo, da lavoura à xícara. Nesta entrevista, ele nos conduz por esse universo singular e revela os desafios e as riquezas de produzir cafés de alta qualidade nas montanhas do Espírito Santo, com destaque para o raríssimo café do Jacu, símbolo de uma convivência harmoniosa entre o ser humano e a natureza. A seguir, vocês terão acesso à entrevista feita com o Rogério. Essa entrevista faz parte da edição número 13 do ano 4 da revista Brasileirices. Se quiser adquirir a revista, que é digital, lá, além de outras matérias, você também poderá ter acesso à transcrição deste áudio. Compre em www.brasileirices.com/revista Brasileirices. Rogério, vamos iniciar nossa entrevista. Primeiro, obrigada por estar aqui com a gente. E eu gostaria de te perguntar como é o seu trabalho como supervisor da lavoura na fazenda. Eu trabalho atualmente com tudo que na fazenda, na verdade, eu faço um pouquinho de tudo, né? Mas eu tenho responsabilidades também. Eu trabalho com exportação do café, trabalho com visita guiada, que a gente faz uma visita guiada na fazenda, que é muito bacana, legal. Essa visita contempla a gente ir na lavoura, fazer um tour completo, máquinas, plantação, e termina na cafeteria. Então, esse é meu trabalho principal. E eu ajudo também as pessoas no campo, olhando, orientando, dando meus pitacos. Então, eu tenho um livre trânsito no meio da fazenda para isso. Eu acho que quando a gente fala sobre o café no Brasil, geralmente as pessoas só pensam em São Paulo e Minas Gerais. Mas o Espírito Santo também é muito conhecido por cafés especiais, né? Como é a produção do café aí no estado? Então, falando em termos de café, o Espírito Santo ele é muito pequeno em relação à federação, né? O Espírito É. Santo é pequeno, é um risco no mapa, eu costumo dizer. Mas somos o segundo maior produtor de café do Brasil. Temos uma boa parte de Conilon, mas somos o segundo produtor. E então a gente, aqui onde a gente está, na região de Pedra Azul, que é a região montanhosa, né? A gente produz cafés arábicas e a gente prioriza a qualidade sempre.
É uma fazenda onde produz cafés orgânicos, não produzimos química, transgênico, nada que atrapalhe o ser humano, a saúde animal, nem nada. Então, o Espírito Santo tem essa pegada muito, muito legal, muito bacana. A região também é uma região que produz cafés de qualidade. Ontem, eu já estou te dizendo de primeira mão, ontem a gente conseguiu o terceiro melhor café do Brasil em termos de qualidade, o concurso Aroma pela BSA. Então, isso para a gente é muito importante, muito legal. E estamos aí devagarzinho, vamos chegando onde a gente quer. Nossa, parabéns! Que prêmio especial! Obrigada por me contar em primeira mão. Você sempre trabalhou com café, Rogério? Não, eu trabalho com café aqui na fazenda. Eu nunca trabalhei com café na minha vida, é a primeira vez, o primeiro lugar. E legal que é o primeiro lugar que eu estou fazendo café e estou fazendo qualidade, né? E se eu É. tivesse trabalhando em outro lugar que não seria qualidade, eu traria problemas de como fazer químico, veneno e essas coisas todas. Mas não, é a primeira fazenda que eu trabalho com café. Antes eu trabalhava com outras coisas, verduras, hortaliças, mas café na Fazenda Camocinha é o primeiro lugar que eu trabalho. Mas sempre na terra, né, Rogério? Sempre terra, desde quando eu nasci. Eu, assim, eu adoro terra. Eu não gosto de cidade, eu não gosto de vila, aglomeração de gente. Eu gosto de terra, eu gosto de campo. E a gente está perdendo muito isso, né? Ultimamente tem muitas pessoas saindo do campo, indo para a cidade. A gente está com grandes problemas de mão de obra, principalmente no campo. Isso é muito triste, mas espero que isso se reverta uma hora aí, a gente volte a produzir em quantidade e qualidade também com essas pessoas. E é muito difícil produzir café de alta qualidade aí nas montanhas capixabas. Produzir já é uma dificuldade extra, produzir. Não estou dizendo só qualidade, produzir qualquer tipo de coisa já é bem complicado. É caro, não é simples, você não tem muita tecnologia, você não tem muita conhecimento do que você pode vir a encontrar para frente. E café de qualidade também, ele vai nessa mesma pegada. A gente é uma das pioneiras na região em produzir café orgânico, café de qualidade. Então, isso para a gente foi um desafio muito grande. Estamos conseguindo vencer e sim, pessoas que diziam que a gente não conseguiria, que não ia dar certo e tal, essas pessoas hoje em dia elas parabenizam a gente e querem fazer também. Então, a gente virou referência para as pessoas e estamos abertos sempre a tentar mostrar para as pessoas que dá certo fazer. Você pode nos contar um pouco mais sobre o que é o café biodinâmico que vocês produzem? Café biodinâmico, o biodinamismo, ele surgiu na Alemanha com uma pessoa chamada Rudolf Steiner, na Segunda Guerra Mundial. As pessoas plantavam uva, vinhedos, né? E não tinham como comprar adubação de outros países por causa da guerra. Navios não conseguiam atravessar o Atlântico nem nada, o oceano. E aí ele teve que estudar um jeito de manter a produção de uva. E aí ele começou a trabalhar com os ciclos da natureza, né? O biodinâmico é isso, trabalhar com a natureza ao seu favor, usar a natureza tem para te oferecer. Então, tem várias coisas. Isso daí seria uma história de 2, 3 horas para conversar sobre isso. Mas basicamente é isso. Trabalha muito com fases da Lua, calendário lunar, calendário astrológico. Então, é uma coisa bem diferente, mas é uma coisa que te traz qualidade e sabor em comum. E o que é a agricultura regenerativa que vocês fazem na fazenda? E qual é o futuro dessa agricultura no nosso país? Eu acho que a agricultura regenerativa, que é o ROC, é um futuro já próximo, não é um futuro lá na frente. O futuro já chegou. Então, para você trabalhar com regenerativo, é você entender o que você está fazendo, trabalhar com os animais, com a terra, o ambiente.
Então, o ROC, ele atende aos mais altos padrões mundiais de agricultura regenerativa, entendeu? Focada na saúde do solo, bem-estar animal, justiça social. Então, isso daí tem muito valor às pessoas lá de fora, e a gente também está abrindo o olho para isso e vamos tocando nesse barco aí para tentar convencer as pessoas a seguirem também o que a gente está fazendo. Você acha que o consumidor final consegue perceber a diferença do gosto do café quando ele está na xícara? Olha, consegue entender e consegue perceber, principalmente para a saúde. A saúde agradece demais, porque você não está usando química nenhuma. A química hoje em dia é bem complicada. A química hoje em dia, doenças que a gente tem, doenças que estão aparecendo, isso tudo é em razão de você usar química, usar veneno, é, não proteger o seu entorno, não proteger os animais. Veja bem que agora diz que está surgindo um novo vírus aí, oriundo de morcego. Olha o problema que está acontecendo. Se a gente deixasse cada um no lugarzinho dele, não teria esse problema todo. Então, isso traz consequência na bebida também. Você não usar química, não usar veneno, você cuidar das pessoas. Isso, no final, isso reverte com certeza na xícara de café, e a pessoa entende que o que está tomando, ele está cuidando também de um ambiente, de pessoas, do mundo. Nossa, excelente, muito bom. Acho que a gente não pode deixar de falar do café do Jacu, né, Rogério? Por que que ele é tão especial e ele é considerado o café mais raro do Brasil? Então, o café do Jacu. Muitas pessoas querem saber o que é o café do Jacu, onde surgiu, quem começou com o café do Jacu. O café do Jacu é um café de uma ave. Não é uma ave que planta o café. É uma ave que colhe o café que eu plantei. É um problema que a gente tinha. E o café do Jacu foi a gente que inventou, a Fazenda Camocim, que inventou o café do Jacu no mundo todo. Era um problema que a gente tinha. Plantamos café, não plantamos café para animais, ou aves, no caso, comer. Mas eles estavam comendo, mas o que que a gente tinha que fazer? Conviver com isso, porque foi a gente que invadiu o terreno deles para plantar café. Foi a gente que entrou na casa deles. Então, isso era um problema para eles. Plantamos café dentro da casa deles, e eles começaram a comer o café. Problema nenhum para a gente no início, porque tínhamos que conviver com eles. Só que passou um tempo, eles começaram a quebrar galho, a ponta dos cafés. Eles não comem isso. O jacu é uma ave desengonçada. Ele não sabe pousar, voar direito. Ele é mais plana do que voa. Aí ele, em cima da árvore, se defendendo, se protegendo de predadores, ele identificava a fruta do café embaixo. Ele se joga em cima do pé de café e quebra. Até hoje, continua fazendo. Só que a gente achou um jeito de fazer o café e conviver com o problema. E estamos convivendo com ele harmoniosamente muito bem. A gente invadiu a casa deles, eles aceitaram, e a gente aceita que eles comem os nossos cafés. E a inspiração desse processo veio da onde? A inspiração do café do Jacu, ele veio de um café que existe na Indonésia, chamado Kopi Luwak. É o mesmo problema que eles encontravam lá. É um animal diferente do jacu. O animal, ele comia e come os grãos de café, faz o cocôzinho deles, se é que eu posso falar assim, e reaproveitam isso, e fazem. É um dos cafés mais caros e mais conhecidos do mundo também. Então, a inspiração para fazer uma coisa similar, não igual, similar, porque igual o Kopi Luwak ninguém vai conseguir fazer, e igual o café do Jacu ninguém vai conseguir fazer, nem laboratório, nunca. Então, a gente conseguiu entender o que eles estavam passando lá, e eles conseguiram conviver com isso. E aí a gente começou a estudar também um jeito de fazer isso aqui no Brasil, e conseguimos, e estamos muito satisfeitos com isso. Então, o jacu vai comer a frutinha, fazer o cocozinho dele, e a partir daí começa essa produção do café do jacu, verdade? Tudo aí. O que ele faz? Ele come a frutinha. Que frutinha? A melhor. Ele não come café verde. Ele não come café meio maduro. Ele não come café passado de maturação. Ele só come café maduro no ponto.
Então, além de ele trazer esse café para a gente, ele é um termômetro para a gente também. Começamos a encontrar o pé de moleque. A gente chama o cocozinho do jacu de pé de moleque. Parece um pezinho de moleque. É. Começamos a encontrar ele ao entorno da lavoura. Está na hora da gente começar a colher café também. Porque é ele que sabe o momento exato. Lógico que eu tenho medidores de Brix, eu tenho várias coisas para me saber o momento exato. Mas o jacu é o termômetro mais perfeito que existe. E aí ele come esse grãozinho, passa por um digestivo. Esse processo digestivo, ele descasca o café dentro do papo, absorve um pouco da mucilagem, e ele tira um pouco de cafeína do café. O jacu também consegue tirar um pouco da cafeína do café. E depois ele vai fazer o cocôzinho dele. Vamos pegar esse cocôzinho dele e trabalhar. Trabalhar o quê? O que é trabalhar esse café? É secar. é, depois que ele está seco, a gente vai colocar esse café dentro de uma câmera fria. Essa câmera fria, ela é menos 18, 20 graus, para esse café dar uma descansada ali dentro. Depois a gente vai retirar esse café da câmera fria. Alguém me pedir 10 quilos, 20 quilos, 1 quilo de café do Jacu, a gente prepara esse café. O que é preparar? É jogar numa máquina e pilar o café. Pilar é retirar a película do café. Que o jacu, quando ele come o grão de café, ele descasca o café a primeira, absorve a polpa, faz o cocôzinho dele com a casquinha, que a gente chama de pergaminho, e o grão do café. Pilar o café é tirar esse pergaminho do café. Depois que a gente tira esse pergaminho do café, a gente vai tirar sementes de outras frutas que tem dentro. O jacu não só come café, ele come semente de outras frutas também. Então, essa semente de outras frutas, não podemos torrar isso junto com o café. Senão eu vou trazer um sabor artificial para o café e não é legal. A gente retira essa semente, padroniza tamanho, tem sementes pequenas, médias e grandes ali. Temos que tirar essas sementes daí, padronizar o tamanho, desculpa, e depois vamos torrar. Torrar, moer ou não em grão. Em grão sempre é bem legal o café em grão. Levar o café em grão para casa, moer em casa, mas se não tiver moinho, leva o em pó. Ele tem um tempo de validade também. Dentro dessa validade, a gente consegue garantir a qualidade desse café, é só sentir sabor e desfrutar da qualidade. Acho que deu para entender por que que ele é tão especial, esse café. E ele tem um sabor mais frutado, né? Não, ele tem esse sabor característico de fruta. Assim, eu posso encontrar um café frutado que eu colhi lá na lavoura. É normal. Mas o frutado que o jacu traz pro café do jacu é um frutado diferente. Diferente por quê? Porque quando ele come o grão de café, ele vai na lavoura, dentro da eu tenho pitanga, eu tenho ameixa, eu tenho palmito, tem goiaba, tem várias frutas dentro da lavoura, ao entorno, na fazenda. E o jacu não só come uma fruta, é tipo a gente não come só um tipo de comida. O jacu é a mesma coisa. Então, ele faz um blend dos melhores cafés com as melhores frutas. E quando essas sementes estão dentro do papo dele, esse mix de sementes, o café absorve as características boas de cada semente para dentro do grão, porque o grão do café, ele é uma esponja que absorve tudo ao redor, mesmo depois de seco. Então, ele absorve isso para dentro dele, essas características dessas sementes. Quando você prepara, limpa, torra esse café, potencializa isso tudo. E aí o café do Jacu se transforma numa bebida extraordinária. Eu já tomei, e é delicioso mesmo, viu? Legal. Você acha que o consumidor brasileiro hoje está um pouco mais aberto para os cafés especiais? O brasileiro está aprendendo a tomar café. Está aprendendo ainda a tomar café. O europeu, o asiático, eles sabem tomar café melhor que a gente. Embora eles nem saibam fazer café, né? A gente que faz. A gente que faz matéria-prima e eles fazem esses cafés. Mas o brasileiro está aprendendo. Eu tenho muita procura
principalmente das visitas que eu faço, é muita procura das pessoas querem entender o que é isso. Eu pergunto às pessoas que tipo de café que você gosta, e eles falam sempre, não, estou partindo para o especial, estou saindo do convencional, não quero saber mais de café preto, não quero saber mais de café torrado, escuro demais, eu não quero saber de café carvão, eu quero café de qualidade. Vou devagar entrando nisso, mas não quero voltar mais atrás. E é isso. O café de qualidade é tipo um vinho bom que você toma. Começou a tomar um vinho ruim, melhorou um pouquinho, você não volta para trás. Você vai seguir sempre à frente. É um caminho sem volta, não consegue voltar. É um caminho sem volta. Muito bom. Rogério, você pode me falar como são as visitas para a fazenda, para quem tiver interesse em visitar? As visitas na fazenda Camocim, elas acontecem de terça a domingo, tá? Teoricamente, na segunda-feira é minha folga, teoricamente. Eu que faço as visitas na fazenda, e as visitas acontecem 11 da manhã ou 2 da tarde, sempre com agendamento, entrando em contato comigo, a gente agenda tudo certinho. É bem legal a visita, mostramos lavoura, produção se tiver na época, muda, plantas de café, café no pé, café descascado, café pilado, máquina, até a gente voltar na cafeteria, que temos uma cafeteria na fazenda também. Aí na cafeteria a gente fecha tomando um cafezinho, tomando um chazinho e finalizando ali. Delícia. Muito bom. Bom, Rogério, a gente já está chegando ao fim e, como tradição na nossa revista, a gente sempre termina a nossa interação com a mesma pergunta, que é: para você, qual é o melhor do brasileiro? Eu nunca mudei do Brasil, eu nunca saí do Brasil, mas eu conheço muitas pessoas porque eu trabalho com muitas pessoas de fora do Brasil também. E eu digo com toda certeza, a minha opinião é que o melhor do Brasil é o brasileiro. Adorei a resposta e que a gente sinta cada vez mais orgulho do nosso café também, né? Com certeza. Nossos cafés que cresçam, que a gente consiga evoluir, perfeição a gente sabe que não existe, não vamos chegar em perfeição nunca, mas se você puder evoluir, 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 uma hora a gente chega no que a gente acredita que seja o ápice e estamos lutando para isso.